Fala pessoal, graça e paz. Estamos iniciando mais um vídeo para o nosso canal. E esse vídeo hoje é muito especial porque vamos falar sobre o temor do Senhor. Muitas pessoas só de ver a capa desse vídeo já fica com medo e fala assim: o que é o temor do Senhor? Muitas pessoas acham que o temor do Senhor é só ter medo de Deus. Mas o temor do Senhor não é somente ter medo de Deus, mas é você reverenciá-lo. O temor do Senhor, ele se deriva, ele tem duas ramificações, tanto para o lado do gozo, quanto para o lado do medo. Isto é, Deus falou para o homem assim: o Senhor colocou o homem no jardim do Éden e ele disse: eu te coloquei aqui para cultivar e para guardar o jardim. De toda árvore que está no jardim, você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente a morte experimentarás. É interessante isso porque muita gente se pergunta assim: quando nós falamos não para uma criança, por exemplo, não faça isso, ou não coloque o dedo na tomada, a criança vai fazer aquilo. Porque o não, muitas vezes, ele é um estímulo para que você faça aquilo que lhe foi negado, que lhe foi proibido. Então você se pergunta assim: por que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do homem? Eu falei um pouco sobre isso no vídeo anterior, sobre a confirmação da eleição do homem. E nesse vídeo eu quero recapitular isso. Por quê? Porque Deus estava provando o temor do homem. Em todas as fases da vida, sempre haverá momentos, situações, circunstâncias que irão provar se nós tememos ao Senhor ou não. Independente da fase que você esteja. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela me disse algo muito interessante. Eu fiquei refletindo sobre aquilo, porque ela, na sua idade, já avançada de dias, passando por algo que ele passou na sua adolescência, na sua juventude. E eu fiquei impressionado com isso porque eu pude entender que não importa a fase que você esteja, você vai continuar sendo provado se você ainda teme ao Senhor ou não. E você me pergunta: por que Deus me prova? Por que Deus quer saber se eu temo a Ele ou não? É porque o temor, ele é o selo, ele é a garantia de que se nós somos de Deus ou não. Se eu sou de Deus, eu temo a Deus. E temer a Deus vai me levar a duas coisas, pelo menos: a obedecer os seus mandamentos e a seguir nos seus caminhos. E quando eu sigo nos caminhos de Deus, obedecendo os seus mandamentos, eu não preciso temer o juízo. Logo, o temor ao Senhor não é um cargo, não é um peso para mim, mas é um deleite. E você fala assim: você ficou louco, porque como que eu vou me deleitar, sentir prazer em temer ao Senhor? É justamente isso. Lá em Provérbios capítulo 23, capítulo 19, versículo 23, diz assim que o temor do Senhor, ele pende, ele te direciona para a vida. Em Provérbios capítulo 22, versículo 4, diz assim que a recompensa, o galardão, a remuneração da humildade e do temor do Senhor é o quê? Riqueza, vida e honra. Se você quer riqueza, se você quer vida e se você quer honra, você precisa aprender os caminhos da humildade e, sobretudo, os caminhos do temor do Senhor. Lá em Deuteronômio capítulo 14, versículo 22 e 23, Moisés estava recapitulando, trazendo à memória para os filhos de Israel o que Deus havia dito para eles. E é interessante que Moisés fala assim, que Deus estabeleceu que no lugar onde Deus fizer habitar o seu nome, para a santificação do seu nome, para a honra do seu nome, para o reconhecimento do seu nome, para o temor do seu nome, neste lugar, vocês vão vir e vão trazer o dízimo de todas as suas colheitas. E Moisés coloca assim, para que? Ele coloca o propósito do dízimo. E qual que é o propósito do dízimo? Para que aprendam a temer o Senhor Jeová. Então, o dízimo, ele é para quê?
para que nós aprendamos. É o start, é aquilo que demonstra se nós tememos a Deus ou não. É por isso que eu disse que o temor do Senhor, ele é o selo, a garantia, a evidência que nós damos. Se nós somos de Deus ou se nós não somos de Deus. O temor de Deus, ele me guardou desde a minha adolescência até hoje. Quando eu era adolescente ainda, um dos primeiros versículos que eu decorei foi Provérbios capítulo 9, versículo 10, que diz assim: o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Quando você entende isso, meu amigo, minha amiga que me assiste nesse vídeo, quando você entende que o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria, você entende que não há sabedoria longe de Deus. Que a verdadeira sabedoria, ela tem como essência o temor a Deus. Hoje no mundo nós vemos filósofos, homens aparentemente sábios, mas que não temem a Deus, que zombam da Bíblia, que zombam do conhecimento de Deus, que zombam da igreja, que zombam de nós que somos cristãos. Não há nele sabedoria. É por isso que lá em 1 Coríntios capítulo 2, o apóstolo Paulo falou assim, que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo. A sabedoria deste mundo se tornou louca diante da sabedoria de Deus. Então eu quero que essa palavra fique no seu coração, para que nós possamos aprender a temer o Senhor. Que o temor de Deus paire sobre nós, porque Ele nos guardará. É interessante isso, porque não importa a sua idade, se você é criança, se você é adolescente, se você é jovem, se você é adulto, se você é casado ou não, se você já é um ancião, você ainda assim continuará sendo tentado e sendo provado. E eu termino esse vídeo dizendo algo. Como que Jesus fez para ele vencer as tentações? Porque lá em Hebreus capítulo 2, versículo 17 e 18, diz assim que ele se fez homem, porque ele tinha que se parecer conosco em tudo. Ele veio em carne. E ele se permitiu passar por todo tipo de tentação. E ele venceu todas as tentações. E como que alguém que é provado, que é tentado em tudo, vence todas as tentações? Qual era o segredo de Jesus? Lá em Isaías capítulo 11, versículo 2 e 3, diz assim que sobre Jesus repousaria os 7 Espíritos de Deus. Eu estou com um broche aqui do candeeiro, que tem 7 hastes, que representa os 7 Espíritos de Deus. O Espírito do Senhor Jeová, que é a haste central, o Espírito de sabedoria, o Espírito de conhecimento, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, e o Espírito de conhecimento, e o Espírito do temor do Senhor. Todos esses 7 Espíritos estavam sobre Jesus. Mas no versículo 3 diz assim: e ele se deleitará no temor do Senhor. Jesus fez do temor do Senhor o seu deleite. E por isso, ele triunfou sobre todas as coisas. Sobre todos os seus desafios, ele obteve vitória. Então que esse entendimento fique na nossa mente e no nosso coração, para que nós possamos sair vitoriosos dentre todos os desafios que nós passarmos. Que Deus te abençoe, tamo junto e até o próximo vídeo. E mais um ponto que faltou, o seguinte: no Salmo 128 estão as bênçãos do homem e da mulher, da família, daqueles que temem ao Senhor. Que Deus te abençoe, tamo junto, até o próximo vídeo. Se esse vídeo falou com você, se essa mensagem falou com você, não hesite em comentar. Escreve aí, deixa seu comentário, deixa seu like. Já aproveita também, compartilhe com outros irmãos no grupo da igreja, no grupo dos jovens, sobretudo no grupo dos jovens, que precisam ouvir esse conteúdo, para que eles possam temer ao Senhor e ser preservado por Deus, assim como eu fui. Que Deus te abençoe, tamo junto, em nome de Jesus.